Qual foi a maior distância que você já percorreu com o seu carro em uma viagem? Bom, muita gente pode falar 500, 1.000, 400 quilômetros, são coisas, números variados, mas esse casal que a gente vai conhecer hoje nessa matéria da garagem rodou 13 mil quilômetros com esse Citroën C3 2011. Eles foram até Ushuaia. A gente vai conhecer essa história, ver muita imagem também a partir de agora. Confere aí. Eu tenho esse C3 desde 2010, tenho ele desde zero. Morava em Cuiabá na época, e aí eu vim para São Paulo em 2012, então já tô com o carro, já tô aqui em São Paulo há 10, 11 anos e com um carro há 13, 14 mais ou menos. E aí nunca me deu problema, fui descobrir que as pessoas falam mal do C3 recentemente, porque na época, assim, nunca me deu problema, então amo esse carro. A ideia da viagem começou comigo em 2012, 2013 mais ou menos, quando eu comprei uma Kombi. Eu estava montando a Kombi para fazer um motorhome e viajar até lá. Então a minha ideia era ficar de motorhome mesmo, dormir no carro e tudo. Aí o carro começou a dar problema no câmbio, problema No câmbio. começou a dar problema no câmbio, aí ele começou a dar problema no radiador também, porque ele era uma Kombi Flex, né? E aí eu não tive confiança, vendi. Depois eu comprei um carro novo, né, um moderno, um Nissan March, para viajar em 2020. Aí veio a pandemia e aí a viagem foi cancelada. E aí, ano passado, lá para setembro mais ou menos, eu comecei a conversar com ela sobre isso. Falei, eu já desisti dessa viagem, vamos fazer outra coisa e tal. E ela falou, por que a gente não faz com o C3? E aí eu nunca tinha pensado em viajar com o C3, assim, desse sentido. Não porque eu tinha um preconceito com o carro, mas é porque eu não tinha colocado na lista, né? Aí depois eu comecei a avaliar, e na Argentina tem muito carro francês, então eu achei que fosse uma boa ideia, que qualquer peça que quebraria ali, mesmo que seja uma coisa tipo um farol, eu teria como comprar. Então a gente começou a montar a viagem, lá para novembro a gente começou a definir todo o roteiro, e em dezembro, dia 1º, a gente viajou e a gente voltou dia 27, né? De Dia dezembro. 30. Dia 30, voltamos dia A gente 30. fez uma viagem de 30 dias. 30 dias. Até porque a ideia dele, no começo, era ir de motorhome. A gente estudou fazer um motorhome na pandemia, para a gente trabalhar remoto. Nenhum dos nossos planos deu certo, então a gente falou assim, se for para a gente fazer, eu vou tirar 30 dias de férias e a gente vai. 30 dias a gente vai e volta, se der certo não tem que ser agora, então vamos. E aí foi assim. A gente rodou 13 mil quilômetros entre ida e volta, né? A gente foi até Ushuaia, depois a gente subiu um pouquinho, foi para Perito Moreno, É o Calafate. o Calafate e Torres del Paine, que é no Chile, e depois a gente voltou. E a ideia que a gente seguiu como parâmetro para montar o roteiro foi a distância por dia, porque na Argentina e no Chile as estradas são muito retas e tranquilas de viajar. Então a gente calculava de rodar entre 500 a 800 km por dia. Era essa a média que a gente fazia. E com isso a gente conseguia definir cada ponto de parada. Então eu comecei definindo a quilometragem e aí jogava no Google, via a distância, olhava a cidade, bom, a gente vai parar aqui, essa cidade tem alguma atração, não tem. Se não tem, a gente pula para uma mais próximas e aí a gente ia montando o roteiro de acordo com isso. A gente andava uma média de 700 quilômetros por dia, assim. Né? Às vezes um pouco mais. Acho que o dia que a gente andou mais foi o dia que a gente fez 940. E aí tem dias que a gente andava menos, mas não passava muito dessa média, assim, de 700 por dia. E os hotéis a gente fez meio misto. Alguns a gente reservou antes, em lugares mais assim procurados e tal, e outros a gente reservou na hora. E funcionou bem dos dois jeitos. Vamos de novo. Toda a ida de hotel a gente reservou antes. Até chegar em Ushuaia a gente estava tudo reservado, assim, no Booking tinha todos os dias. Aí quando a gente chegou lá, a gente foi repensando, tipo, o que a gente vai fazer na volta? Será que a gente vai por esse caminho mesmo? Que aí o pessoal lá já começa a indicar, olha, você está querendo ir por uma rota muito perigosa, uma rota que não pega internet, que o seu carro é muito pequeno, é uma rota que é muito pedra de rípio, então a gente te recomenda voltar. Então a gente, assim, se você tiver um carro maior e tiver mais do que 30 dias, acho que a gente te recomenda subir para ver mais coisas diferentes, né? A gente, por o nosso tempo ser limitado, a gente acabou voltando pelo mesmo caminho que a gente foi. Então... Sim, a gente foi pela Ruta 3, que a ruta é a que desce a costa da Argentina. E a Ruta 40, que faz a divisa com o Chile, é uma das mais bonitas, só que lá você precisa ter um carro um pouquinho
é porque tem muito rípio, né? E o rípio não é uma estrada de terra, o rípio é uma estrada de pedrinhas. Então o carro ele fica muito instável, ele se joga e assim gasta muito a suspensão e tudo mais. Então a gente ficou com medo de entrar lá e ter dificuldade para chegar ou demorar muito, né? Que acontecia, a gente andava 30 por hora nessas estradas. Mas a gente só andou no Rio quando a gente errou o caminho. Dá para fazer essa viagem sem precisar andar no Rio. Dá para fazer. Dá para fazer. Não, é que eu tava falando da Ruta 40. Né? Ah, tá. Mas assim, e a gente perdi, andou um então. trechinho, deixa eu voltar esse pedaço. A gente andou um trechinho de rípio, a gente não chegou a ir pela Ruta 40 inteira, mas a gente pegou um trechinho de rípio e viu que é muito complicado para fazer. Então, quem for pegar a Ruta 40 tem que ter em mente que vai ter um ponto ali que você vai demorar mais para andar. O câmbio paralelo, né, o câmbio blue, ele deixa o nosso dinheiro valer o dobro do argentino, né? Isso é uma coisa... Então, para ter uma ideia, a gasolina lá custava na média uns R$2 o litro. Só que é uma gasolina muito, muito melhor do que a... É como se fosse uma Podium, ou até melhor aqui. E tem uma outra ainda acima dessa. Então o carro andava mais, assim, ele era mais econômico, ele ficava mais eficiente. Então a nossa média na estrada era uma média de uns 16 por litro. Tinha alguns lugares que a gente andava menos, porque a gente estava andando a 150, 140, mas inclusive tem estradas na Argentina que o limite é 130. Já cometi uma infração aqui, né? Mas a média do carro lá, para você andar na média, na quilometragem normal, assim, no limite, ele ficar fazendo uns 16 por litro. Porque a gasolina é muito pura, muito boa. Algumas pessoas até recomendaram a gente, né? Falar assim, olha, vai ter lugar que você vai precisar abastecer, manter sempre abastecido, nunca deixa chegar perto da reserva, porque vai ter lugar que você vai andar longa distância e tal. Então o pessoal passou um medo na gente assim. Mas pela Rota 3, tem posto a cada 150, 200 quilômetros, assim, a gente não teve essa dificuldade. De posto tem IPF, o YPF lá é o posto que tem em todo lugar, carrega o argentino nas costas, aquele posto. Alguns assim, como a gente estava viajando a longa distância, a gente precisava abastecer o carro, a gente sempre tentava deixar meio tanque. Chegava no meio tanque, tinha um posto, a gente parava, porque é sempre IPF. IPF é o recomendado, é como se fosse a Petrobras, só que acho que é até mais organizado lá. Então, sempre que chegava no meio tanque, a gente parava, o carro abastecia e ia. E não teve problema. Todas as paradas que a gente teve foi tranquila. É bem legal, assim, o sistema de posto deles lá. Eu vou tentar falar assim de cabeça, porque foram vários documentos, eu tô com medo de esquecer algum, mas a gente levou todos que foram precisos, qualquer coisa depois eu passo uma lista do que a gente precisou na época. Mas precisava ter vacina, né, de Covid na época, era dezembro de 2022, precisava ter comprovação disso, precisava ter... Para a Argentina eles cobram uma carta verde, né, que é tipo um seguro para andar lá, não é um seguro do carro, tá? O meu carro não foi segurado, porque o seguro que eu tenho só vale para o Brasil. Mas é um seguro que cobre, por exemplo, se eu bater em outro carro, ele cobre terceiros, né, mas não cobre o meu carro. É a carta verde e tinha um outro seguro para o Chile específico, porque quando você vai para Ushuaia você passa pelo Chile e aí depois você volta pelo Chile de novo. Então, por mais que você faça um trajeto de poucas horas dentro do Chile, tem uma imigração lá também. Só que eles também não cobraram esses documentos. A gente sabe que eles são exigidos, mas ninguém pediu exatamente para ver. Uhum. E seguro viagem também. O seguro viagem eles pediram no Uruguai para ver. Isso eles pediram e queriam ver se a gente tinha comprado mesmo. E não é necessário passaporte, né? Você pode entrar com o seu RG. A gente levou, o único lugar que carimbou foi o Uruguai. E o Chile também carimbou, né? O Chile carimbou também. Passaporte, carimbou 2 vezes. Não lembro se na Argentina não carimbou. Não é necessário passaporte para fazer essa viagem, mas a gente levou e a Argentina foi o país que não carimbou, só o Chile e o Uruguai. Outra coisa é que quando você cruza uma fronteira, eles te dão um papel, geralmente na Argentina e Chile, né, a ligação, porque como para cruzar para o Ushuaia, a gente tem que passar pelo Chile. Então, eles dão um papel para você, um documento para você, e você tem que carimbar lá, depois carimba na outra, você não pode perder esse documento, tem que sempre ficar com ele na pastinha lá, para não ter problema na hora de cruzar outra fronteira. Basicamente é isso aí. Eu vou falar do meu ponto de vista, porque eu não sou uma pessoa que entende muito de carro.
Mas assim, por exemplo, se for uma pessoa que não entende nada de carro, obviamente o carro vai... Vou falar o que o C3 teve de problema. Por exemplo, queimou uma luz do farol. Se fosse eu sozinha, eu não sei se eu saberia trocar, mas aí ele sabia trocar, então isso não foi um problema. Aí a parte do carregador do celular, lá do cinzeiro, aí aquilo lá parou de carregar o celular. Eu também não saberia arrumar. Aí ele era pra ele, vamos só trocar um fusível. Então, tipo assim, esse tipo de coisa, se você souber mexer no carro, acho que você não vai ter problema nenhum fazer uma viagem dessa. Acho que foram esses os problemas que a gente teve no carro, assim, que foram super fáceis de ser resolvidos. E teve um acidente também, que foi quando uma carreta jogou pedra e aí quebrou o para-brisa. E aí, assim, a gente percebeu que lá as pessoas andam com o para-brisa quebrado, porque é muito normal. Uhum. Mas aqui a gente sabe que não pode, que é proibido. Então a gente ficou com muito medo e a gente já trocou no mesmo dia, assim. E isso é até um fato do lance. Eu falei, a Argentina tem muito carro francês, então vai ser tranquilo. A gente ligou em 2 lugares para perguntar do para-brisa e eles tinham disponível a pronta entrega. E eles tinham tanto o original quanto o paralelo, e a pronta entrega era chegar lá e colocar. Então pra gente foi ideal, porque a gente teve que fazer uma mudança de rota. Por isso que a volta a gente não reservou tanto hotel. E ainda bem que aconteceu isso, porque nesse dia a gente teve que ficar em outro lugar. E fora isso, quando a gente chegou no Brasil, que a gente trouxe o carro para casa e fez uma revisão, a gente viu que tinha que trocar a suspensão, a bandeja, a bucha, mas era de esperar porque já estava desgastado algumas coisas e a gente andou bastante, né? Eu acho que esse foi o maior diferencial da época que a gente escolheu ter ido. Assim, não foi proposital. Até no nosso planejamento, eu fiquei planejando às vezes ter uma televisãozinha, sabe? Para ver alguns jogos, que não funcionou, obviamente. Depois eu comprei ela e vi que não funcionava nem aqui no Brasil. Eu falei, quanto mais na Argentina. Devolvi. Aí a gente parava para ver os jogos. E era uma coisa muito legal, porque o país parava. Inclusive, eu acho que o argentino para muito mais para ver jogo do que o brasileiro. Eu tive essa impressão, assim, que o brasileiro faz muito festa, faz churrasco, reúne a galera, é uma festa. E lá eles param para ver o jogo, assim, é o jogo. E lá, assim, eles levam muito a sério o futebol, no sentido de... Quando eu tava lá, eu tinha a impressão que parecia quando eu era criança na Copa de 94. Eles eram muito, assim, muito vivo com aquilo, né? E quase que a gente deixou para assistir a final no caminho, indo voltando para casa já. E a gente decidiu ficar mais dias em Ushuaia para assistir a final em Ushuaia. E foi uma coisa meio que única, porque além de tudo, além da gente estar lá naquele momento que a Argentina ganhou, a Copa tinha sido adiada por conta do Catar, né? Então a gente assistiu uma Copa no verão da Argentina, com ela sendo campeã, é uma coisa que não vai acontecer mais. Então foi uma coisa muito histórica pra gente, assim. E eu fui bem recepcionado lá, mesmo quando viram que eu era brasileiro. Quando o Brasil jogava, os argentinos tinham respeito assim com a gente. Eu não vi piadas com a gente, eu não vi brincadeira. Pode ser que a gente tenha tido sorte também, que a gente encontrou só argentinos legais. Mas assim, a gente encontrou argentinos legais. Eu tinha a impressão de que eu ia chegar lá e eles iam ver a placa que era do Brasil e eles iam tirar sarro. E o nosso carro ficou perto de uma multidão argentina, assim. No momento que a gente estava ali, não senti nenhum desrespeito com a gente. Foi uma coisa bem legal, assim. E a gente, assim, se sentiu meio acolhido também. Quando eles ganharam, que terminou o jogo, o bar inteiro que a gente estava assistindo começou a pular, ela abraçou uma argentina. Foi aquela loucura, assim. Foi muito legal. A gente gastou até menos do que a gente tinha planejado. A gente tinha planejado gastar uns 10 mil cada, e a gente gastou 8,5 cada. A viagem em tudo deu 17 mil. 17. Tipo, tudo. Hospedagem, passeio, alimentação, carro, troca do para-brisa. Sim, tudo. E assim, são 30 dias, né? Parece que é um valor alto, mas são 2 pessoas em 30 dias dirigindo no carro próprio. Então é uma vantagem muito grande, assim. Se você tem uma vontade de fazer isso e tem um carrinho aí em ordem, né, revisadinho, eu acho que é uma viagem que você consegue fazer sem gastar muito. Dá para gastar menos ainda se você dormir no carro, se você te levar barraca. A gente ficou todos os dias em hotel, a gente não dormiu nenhum dia dentro do carro. Foi tudo assim, restaurante. Algumas vezes a gente cozinhava, mas a gente comprava coisa boa para comer, que a gente estava curioso. Então a gente não quis assim ficar economizando muito também. A gente queria aproveitar mais o lugar. Então eu acho que é uma viagem, esse tipo de viagem, dependendo do país que você faz,
acaba compensando bastante. Então, a gente até fica discutindo, porque a gente andou 13 mil quilômetros. Daqui pro Alasca são 17 mil. Então são só 5 a mais. Parece fácil falando. Sabe qual o problema? Na verdade, o problema e o que é diferente, assim, acho que a maior dificuldade é você ter a coragem de sair. Porque uma vez que você tá viajando, eu achei que ia ser muito mais difícil. E não é, parece que o tempo anda diferente, parece que você faz muita coisa e parece que você não cansa. Eu achei que ia ser muito mais cansativo do que foi. Então você tá com outra cabeça, assim, parece que não é difícil quando você tá viajando. O tempo anda diferente. Quando eu falo assim, a gente passou 3 dias e meio no Uruguai. Parece que você não fez nada, mas parece que a gente passou tipo uma semana no Uruguai. Sim, sim. O tempo é diferente. Assim. Eu acho que assim, a gente tem vontade de fazer para Alasca, a gente tem vontade de fazer isso, mas envolve mais coisas, custos e mais tempo de mais dias, né? Não dá pra gente fazer em 30 dias uma viagem dessa. A não ser que a gente vai, deixa o carro lá e volta pro navio. Mas a gente pensa em fazer uma viagem pelo Brasil, assim, conhecer mais o Brasil de carro. Eu tenho vontade de fazer o caminho do Ouro, né, em Minas. Isso é mais fácil, né? Hoje parece mais tranquilo. Mas o legal é isso, né? Nessa viagem que a gente fez em 30 dias, a ideia era fazer em 50, 40 dias, né? E era legal que você dormia num país, acordava no outro, você dormia numa cidade, acordava em outra, e parecia que eu falava para ela que tinha uma sensação de rockstar, sabe? Que a gente estava numa turnê grande de ônibus e cada hora você estava num lugar. Então é uma vivência muito boa, assim. Então eu gostaria de ter mais vezes, tanto no Brasil quanto se fosse fazer só Argentina, não sei ainda, mas vontade a gente tem. Eu acho que se eu fosse agora com a experiência que eu tive, eu acho que eu gostaria de ter mais dias para ficar mais tempo nos lugares, porque essa foi tipo a primeira vez que a gente foi e a gente tinha um tempo apertado, né, que era de 30 dias para ir e voltar. Então eu acho que se eu tivesse mais dias, eu faria essa viagem mais tranquila, né, tipo parando mais, porque às vezes a gente tem um planejamento, né, tipo se eu ficar mais um dia aqui, isso vai me comprometer a volta. Então tem que ser meio... Essa viagem em específico foi meio regradinha. Acho que para fazer outra, eu faria se eu tivesse mais dia e mais tempo. Uhum. Para poder curtir mais, né, eu acho. Beleza.